Está começando o Store Talks Política, onde trazemos conteúdo e experientes na área para ajudar você a escolher melhor um candidato para as próximas eleições. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleiton Quintino. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu like, curtir, compartilhar, comentar no sentido de indicar outros candidatos. Você tem um candidato aí que não está aparecendo, indica, as portas estão abertas para todos, então vamos tentar fomentar esse diálogo. Isso aí, para bater esse papo hoje, estamos aqui com o Juvenil Silva Barbosa, 36 anos, graduado em Administração de Empresas, com experiência de 8 anos na indústria e 10 anos no varejo, fundador das startups 24 Horas D e 3IS. Isso mesmo, Juvenil? Isso, pessoal, prazer estar aqui, é uma honra receber o convite. A gente que agradece a sua presença. A gente agradece a sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço o convite de estar participando desse podcast com vocês e dialogar um pouco sobre a campanha, as pré-campanhas aí dessas eleições desse ano. Muito bom. Bom, agradecemos a sua presença e que seja um bom papo, né? Juvenil, você já tem experiência no mercado de empreendedorismo, né? E aqui na História a gente fala essencialmente de empreendedorismo. Os nossos episódios de quinta-feira, eles são essencialmente sobre isso, né? Agora a gente está aí com esse novo quadro às terças para falar um pouco de política, para ajudar realmente que o pessoal possa eleger melhores candidatos. Por que você decidiu ir para a política agora? Saindo do empreendedorismo, que já é um mundo muito difícil. Na verdade, eu diria que eu sou cristão, né? Tudo é um propósito de Deus. Nada não acontece por acaso em nossas vidas. Estar aqui hoje foi um propósito de Deus. A minha história com a política começou na adolescência. Sempre teve um namoro com a política. Eu sempre quis ser prefeito ou presidente durante a adolescência. Só que no decorrer da vida, né? Ambição, hein? Legal. No decorrer da vida, isso acabou mudando e eu fui partindo mais para o lado do empreendedorismo. Mas desde a adolescência havia um namoro, uma troca de olhar, digamos assim, com a política e hoje se concretizou. Eu diria que assim, nada que você indiretamente ou diretamente deseje ou pense, nada não acontece. Sempre há a possibilidade de acontecer algo que em algum momento você pensou ou desejou. E hoje está se concretizando aqui eu sou pré-candidato a vereador e ingressando na política. E já começou um namoro já faz alguns anos da vida da adolescência. Aí o empreendedorismo é um lado que sempre me animou também, um lado que me despertou a atenção. Porque o empreendedorismo, ele gera desenvolvimento, aí gera inovação, atrai dinheiro. E o mundo dos negócios, querendo ou não, está ligado à política. Os dois andam de mão dadas. O político hoje tem que entender que sem o empreendedorismo, sem os negócios, não desenvolve. Os dois têm que estar juntos. E tem que ter essa visão ampla. Tem que entender que os empresários, os investidores têm que estar próximos, têm que caminhar próximo. E se não tiver essa visão, fica muito mais difícil você gerir não só uma cidade, um estado, um país. Então, como falei, a política começou lá atrás, um namoro na adolescência. E vem se concluindo aí hoje, como pré-candidato. Legal. Interessante, cara. Normalmente é o contrário, né? Ele veio já com o sonho de ser candidato. A maioria muda de... Eu até achei que fosse isso, né? Eu achei que, sou empresário, empreendedor, agora eu quero ajudar a sociedade. O dele foi o contrário. Sim. Ele já queria ser candidato. Foi um caminho, vamos dizer assim, inverso. Não é normal, exatamente. Né? E assim, o empreendedorismo, você montar um projeto, uma startup, abrir uma empresa, você trabalha para você, digamos assim. Agora, a política é o contrário, você trabalha para o povo. Não tem coisa mais desafiadora do que você trabalhar para um conjunto, comunidade. Então, o desafio nos move. Isso é muito interessante. Então, isso passou na minha ideia, hoje passou na minha cabeça também. Então, o empreendedorismo eu vou trabalhar só para mim. É um desafio só meu. A política é um desafio meu e do povo. Eu tenho que trabalhar para o povo. E é um grande desafio. Hoje, você se tornar um político hoje é um grande desafio. Então, o desafio é o que nos move, né? Normalmente é isso, né? Normalmente o empresário, ele fica revoltado com a situação e fala, tem coisa aqui que eu não consigo mudar de dentro da minha empresa. Isso aqui precisaria vir uma lei, um suporte do Estado. E aí ele sai para tentar fazer essa mudança. Você fez um processo inverso. Mas eu acredito que a experiência que você adquiriu montando essa empresa, gerindo pessoas, trabalhando com pessoas, vai agregar muito na sua
na sua carreira política também. Ah, com certeza, com certeza. Quando você trabalha com um grupo, na liderança de um grupo, você aprende muito, né? Você ensina e aprende muito. E não é diferente na política, né? Você está à frente na política, você tem que saber lidar com o povo. Tem que entender as necessidades do povo, do cidadão, e tentar resolver todos os problemas que são vistos hoje em dia, né? O máximo possível. Né? Exatamente. A gente está trazendo os pré-candidatos aqui, a gente sempre faz a mesma pergunta, assim, acho que está sendo um clichê, né? E a gente vai inverter talvez a ordem aqui. Como que você enxerga que a política, no caso municipal, ajuda o empreendedor da cidade? A gente conversou bastante aqui antes de começar a gravar, a gente tem muito essa visão da parceria público-privada. Exatamente. E a gente sempre tem uma premissa de como que a prefeitura ajuda o empresário. A gente não está falando de ajuda financeira. Como estimular o empreendedorismo, facilitar com que empreendimentos surjam, né? E aí, assim, a gente também costuma deixar muito claro que a prefeitura normalmente ela tem lá os programas de desenvolvimento onde ela cede áreas, isenta IPTU, mas assim, para grandes empresas. E o pequeno? Que médio. É 90% dos empreendimentos, não só do município, mas do Brasil. Né? Como que esse cara poderia ter um benefício que uma grande acaba tendo, porque traz um certo número de empregos, traz renda para a cidade, afinal, o Estado não gera nada, quem gera são os empresários, né, em termos de renda. Como que uma prefeitura, um vereador poderia facilitar, principalmente para os pequenos negócios, pequenos e médios? Sim, realmente tem que ter essa proximidade e principalmente tem que ter essa visão, né? Não só o vereador como o prefeito da cidade, tem que ter a visão que é necessário fomentar o empreendedorismo no município. Então tem que criar programas que atraiam mais esses empreendedores, criar leis que incentivem o empreendedorismo na cidade, ter uma proximidade com o Estado principalmente, e proximidade até com grupos, incubadoras, com grupos de investidores que aproximem esses empreendedorismo. Só assim vai gerar o desenvolvimento. Mas tem que ter essa proximidade, atrair incubadoras, grandes grupos de investimento. Você tem que fomentar o empreendedorismo na cidade. Hoje a gente já tem a Hub aqui no Parque Tecnológico, que já é um apoio, mas precisa fomentar mais ainda. Então o melhor caminho é você fazer parcerias com incubadoras, a proximidade com grandes empresários, mostrar a importância desses pequenos empreendedorismo para o desenvolvimento dos bairros, para o desenvolvimento da cidade. Então precisa dessa parceria. E para o vereador criar alguma lei que favoreça o empreendedor, o pequeno empreendedor. Porque muitas vezes o empreendedor ele tem projetos, tem ideia, mas não tem ninguém que ouça. Muitas vezes ele tem um grande projeto e tenta de um lado, tenta de outro, mas não tem um apoio, nenhum apoio financeiro. Às vezes não tem o conhecimento, exatamente, falta uma mentoria ali. Exatamente. Então deveria criar um programa hoje que facilite esse caminho e atrair incubadoras. Eu falo incubadoras, tem muitos grupos de incubadoras no mundo que buscam investimentos em pequenos empreendedores. Então tem que atrair mais para a cidade isso. Meu caminho é esse, é a proximidade com os grandes empresários e a proximidade com as incubadoras, os grandes grupos de investimento. E no mundo tem muito. Piracicaba tinha uma muito boa, até tem um amigo meu que ele participou dessa incubadora. Não sei por que deixou de existir. Falta esse olhar com mais carinho para o empreendedorismo. Como desenvolve a cidade, né? Sim, e tem ferramentas, né? Eu acho que falta uma comunicação, também posso falar achismo, mas a percepção que eu tenho com o Sebrae, por exemplo, é que muito empresário não usa o Sebrae. Não usa. O Sebrae ele tem muita ferramenta, tem muito dinheiro público ali. Exatamente. E talvez a prefeitura fazer um trabalho junto com o Sebrae para levar, para visitar realmente os bairros empresários. Mais distantes, os pequenos mercadinhos, pequenas lojas. Para ajudar esse pessoal a ter um negócio mais sustentável. Sim, o Sebrae tem grandes parcerias, né? Isso é muito importante, né? Sim. Eles têm grandes alianças ali, até com grupos de investimento, se eu não me engano, e com empresários. Eles têm grandes alianças que possam favorecer o pequeno empreendedor. Precisa criar algo desse tipo. Tem a CIP também, que faz um trabalho legal, mas hoje eu estava olhando os números, a CIP não tem um mundo perfeito, como diria meu antigo diretor, o mundo da Barbie seria que todas as empresas fossem filiadas à CIP, para gerar mais recurso e para gerar mais esse network, essa comunicação, mas isso não acontece. Estando na vida pública, você consegue estreitar esse laço? Ah, com certeza.
tem que ter uma proximidade maior. Entender o político, ele tem que entender que tem que trabalhar em grupo. O segundo artigo da Constituição fala que os 3 poderes têm que trabalhar de forma harmônica. Então, isso acontece com frequência no Brasil. Isso, ultimamente. Então, o executivo, o judiciário, o legislativo tem que trabalhar de forma harmônica. E quando você trabalha ali em união, como a Constituição fala, as coisas começam a acontecer. Então, tem que trabalhar numa união, tem que ter um bate-papo, assim, uma proximidade muito grande, mostrar as necessidades, os problemas e as soluções. Quando esses 3 poderes começam a trabalhar junto, realmente, num poder harmônico, aí as coisas começam a acontecer. No caso do município, o executivo e o judiciário têm que trabalhar junto. Quando tem essa união, o desenvolvimento é certo. Eu estava vendo até um vídeo, eu falo muito do Tarcísio, viu, pessoal? Para mim, a maior referência política hoje é o Tarcísio. Tem feito um excelente trabalho. É coerente em tudo que faz, extremamente inteligente, sabe o que está fazendo, tem essa visão do poder público, poder privado, a fusão dos dois, sabe que para o desenvolvimento tem que ter essa parceria entre o poder público e o poder privado. Então, a minha referência de trabalho é ele hoje, é o Tarcísio, e eu acredito que deveria ser referência da maioria dos políticos hoje em dia, se não todos. Muito coerente, não entra em polarização, não entra em briga, ele foca totalmente focado no trabalho. Consequentemente, vem o resultado. O Estado de São Paulo, do jeito que vem evoluindo hoje. Então, quando você tem a base, nosso governador, de trabalho, consequentemente, aí a evolução é certa. É certo. Bom, já está colhendo frutos, acho que a aprovação saiu uma pesquisa recente, Tarcísio tem 60%. Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho, todos eles estão com aprovações bem acima de 50%. Então é um recado, né, para os demais políticos. Não só para os governadores, mas para os políticos em geral. Sim, é o nosso... Luciano, queremos que você venha, nosso atual prefeito está com uma rejeição muito grande, eu queria convidar ele para comentar sobre Convidou isso. Errado já, né? Você está com rejeição, vem aqui. Você está com rejeição, vem aqui provar que estamos errados. Mas... É uma situação estranha, né? Porque eu conversei com alguns políticos em off e eles falam que tem algumas coisas que estão funcionando na cidade, mas parece que o marketing é ruim, eu não sei, assim. Hoje, o que você acha que Piracicaba hoje é o ponto mais crítico de Piracicaba, na sua opinião, assim? Olha, a gente tem a saúde, tem o asfalto. Essa infraestrutura é isso que eu moro aqui em Piracicaba. Parece que já é uma marca registrada. Desde 90... Só que a saúde é complicado. Nunca foi bom. A saúde é complicado você bater em cima, que você vê que o SUS é um sistema nacional. Outras cidades do interior aí estão na mesma situação. Superlotação, a infraestrutura ruim. Outras cidades estão na mesma situação. Teria que avaliar, mas é aquilo que a gente falou. Tem que ter um trabalho em conjunto. Tem que bater no peito e falar assim, não, eu vou resolver. Porque se só você criticar, não vai resolver. O problema da saúde já não é de agora. O cara tem que abraçar a causa no peito e falar assim, não, cara, eu vou resolver. Vou falar com quem é necessário falar para resolver a situação. Do jeito que tá, não dá para ficar. Não dá para ficar. Mas não é só em Piracicaba. Outra cidade do interior está na mesma situação. Mas o que falta? Iniciativa. Porque o problema está lá. Agora, ficar batendo na mesma tecla e não resolver é fácil. Você tem que resolver. Então falta alguém abraçar a causa e falar assim, não, vamos entender como que funciona o sistema do SUS, vamos entender os pontos, os detalhes que tem que se arrumar. Tem que ser assim, a saúde de Piracicaba é ruim hoje, mas é melhor que muitas outras cidades. Com certeza. O nosso sistema de saúde do SUS é o melhor sistema que tem, ele só precisa funcionar corretamente, mas é o melhor sistema que tem. É o melhor sistema se funcionasse. Exatamente. Então, mas... Isso é fantástico, né? O melhor sistema se funcionasse. Mas porque assim, a ideia é que, de novo, a gente entra naquela questão da teoria e prática, né? Que existe um abismo entre os dois links. No papel, o SUS foi legal. Não, o papel é interessante. É um projeto legal, um plano legal. Na teoria, a prática não funciona. Na prática, a teoria não funciona. Só precisa acontecer. O SUS ali é um pingo no meio de uma tempestade, né? Ele supre o mínimo, deveria suprir mais, tem capacidade para suprir mais. E eu acredito que o Brasil tem verba para isso. Mas a gente precisa entender como que funciona detalhadamente e consertar os erros, sabe? Entender onde estão os gargalos. Que a gente vê, e já discutimos isso aqui em outros pontos, não é necessariamente na política, mas é as necessidades locais. Porque o governo federal está lá naquele mundinho de Brasília, fechado, uma bolha, totalmente distante da grande massa da população, e os caras vão lá e tomam uma decisão. Ok, o SUS tem que fazer tal coisa.
Bom, mas a necessidade de um cara que está aqui no interior de São Paulo é completamente de quem está lá no interior de Manaus. Sim. Como que você bota uma política que ela é obrigatória para os dois lados, sendo que as necessidades são distintas? Então essa descentralização, cara, tem que ser importante. Exatamente. E aí, só cortando vocês rapidinho, aí que entra o nosso poder público municipal. E, lá em Brasília tomou uma decisão lá e aqui é diferente, o caminho é diferente aqui. Ele tem que bater no peito, não, vamos resolver a situação. Então, o poder público municipal, aí, os vereadores, o prefeito, ele tem que estar bem ativo em relação a isso. Senão não vai adiantar, não é acatar tudo que vem de lá. Se não está dando certo, discorda. É complexo, né? Eu não sei legalmente qual seria o processo para ter mais autonomia de redirecionar, mas é interessante levantar esse porque eles acabam criando algumas manobras, né? Pega um dinheiro daqui, usa como emergencial, porque com emergencial você pode, tem algumas brechas, isso também dá brecha para corrupção e outros problemas. Exatamente. Teria que ver também, pessoal, o que o município pode fazer, qual é a autonomia que o município tem sobre o SUS. Se eu tenho autonomia de mudar, qual tipo de autonomia que eu tenho? Você tem essa resposta hoje? Hoje eu não tenho, eu tenho que estar mais infiltrado lá dentro, daí infelizmente essas informações eu não tenho. Mas o município tem que verificar quais autonomias que ele tem que podem ser mudadas diante do SUS e tomar iniciativa. Eu não sei quais autonomias tem o município, porque o SUS é um sistema nacional. Que isso também é muito da parte do legislativo, do executivo, Executivo, né? exatamente. O legislativo fica muito engessado nessa parte. Mas eu acho, assim, como você disse, tem que trabalhar de forma harmoniosa. Na minha cabeça de mundinho de Barbie, se os vereadores se organizassem, porque eu entendo que o prefeito também é um cara só. Sim. Os vereadores estavam falando são assessor, 20, mas são um cara só. Então. Se tem, 20 vereadores, cara, vamos sentar aqui, vamos começar a resolver. Vamos pegar lá pior UPA. Vamos fazer uma reunião com o prefeito. Vamos alinhar. O que a gente pode resolver? É porque eu penso, eu sempre comento aqui, Juvenil, que eu enxergo... Manda só ofício lá para a prefeitura, carta a resposta. Só... Manda por correio ainda. Manda por correio. Demora um século para chegar. Quando chega, vai atualizar. Já mudei de ideia, não quero mais essa carta. Mas assim, eu enxergo muito o poder público que ele poderia absorver práticas do poder privado. Como o Felipe falou, eu enxergo a cidade como uma empresa. O prefeito é o presidente dessa empresa, ele detém a caneta, vamos dizer, a última palavra é a dele. Tem as secretarias, que são os departamentos. Tem as secretarias, que são departamentos, tem os vereadores, que são os diretores. A auditoria. A auditoria, a fiscalização. Mas eles também trabalham no sentido, fiscalizei aqui a saúde, por exemplo, e eu estou com um índice ruim em tal lugar. Prefeito, o que a gente pode fazer? A gente estudou aqui, levantou alguns dados, a gente pode fazer isso. Vamos seguir para cá? Não vamos. Qual é o argumento? Ele tem que derrubar uma tese. É um debate. É um debate. E aí sentar todo mundo e falar, cara, como você enxerga a saúde? O que você acha que pode melhorar? Não sei se isso é viável, se tem esse diálogo na Câmara. Né? Se tem, eu também não sei, mas é algo que funcionaria. Eu também não sei se tem esse diálogo lá na Câmara, mas é o necessário. Eu acho que quando trabalha em união, as coisas acontecem com mais facilidade. Entendeu? Eu enxergo também o poder público como um privado. Funciona. Se o privado funciona, por que o público não pode funcionar? Se trabalhasse em união, tenho certeza que seria outro cenário. Não só no município, né, como no país, né? Sim. Até falar país aí, federal, é foda. Esse cara é muito grande. Virou uma maluquice. Educação. A gente estava comentando um pouco, você tem umas ideias, né? Educação, como que você... Mesmo contexto, como que você enxerga que a gente pode trabalhar a educação? Como está Piracicaba na educação e o que fazer para melhorar? Piracicaba é referência ainda, né, em educação. É uma das melhores cidades do Brasil ainda em educação. Mas tem oportunidades, né? Eu acho que entra no assunto do empreendedorismo, educação financeira, que já deveria ser ingressado nas escolas, claro, dentro do município, que pode dentro do município ser ingressado nas escolas. A educação financeira muda a mente de um adolescente, muda a mente de um jovem. O empreendedorismo também, ele já cresce, desenvolve com uma mentalidade ampla. Então deveria se pensar se há possibilidade, o município entra no caso da autonomia, o município tem autonomia hoje para colocar no ensino fundamental ou no médio uma educação financeira, uma educação relacionada à empresa, empreendedorismo. Você comentou comigo, né, Cleiton, que nas particulares algumas já têm. Algumas já têm, Isso tem que vir para o público também. Aí você acaba gerando um desenvolvimento diferente hoje nos jovens, sabe? A mente já desenvolve com a mente mais aberta.
Então talvez esse seja o caminho. Talvez não, esse é o caminho. Vamos... Eu também acredito que esse é o caminho. Esse é o caminho. Cria uma matéria só, negócios e finanças. Exatamente. Na mesma matéria você trabalha os dois lados, porque eles estão diretamente conectados. E uma coisa que eu acho que é meio surreal... Que ideia. Fica a dica. Uma coisa que eu acho surreal, assim, eu não sei como funciona. Assim, eu preciso... Você pode ver, pensar a política é complexo, né? Sim. Que a gente tem um mundinho de forma genérica, que a gente convive, mas quando você começa a pensar de forma mais profunda, você começa a falar, cara, isso aqui... Por que não funciona? Por exemplo, o filho tá no primeiro ano do ensino médio. Ele tá fazendo ETEC, Técnico de Administração de Empresa. E é muito louco, porque ele começou a me trazer assuntos que eu falei, cara, como é que tá fazendo? Você como contador tá meio perdido. Não, tipo assim, ele veio aqui e falou assim... Não, e assuntos que têm relação com o meu mundo. Porque normalmente quando você tem um adolescente na sua casa, chega uma hora que você começa a distanciar. Outra realidade, outro mundo. Aí outro dia eu tive lá, opa, eu tava tendo aula de marketing lá, e o cara começou a falar uns negócios assim. Legal. Eu falei, senta aí, vamos conversar. E aí, o que você tá achando? É legal esse negócio, né? Mas não gosto muito de marketing, não. Eu gosto mais da outra lá. Eu falei, o quê? A legislação lá que as empresas podem abrir, não pode abrir, o que pode fazer. Eu acho até que é meio que uma filosofia, a gente tem que refletir o que pode, o que não pode, se é certo. Então eu olhei assim e falei, caramba, que da hora. Eu nunca pensei nisso quando eu tinha a idade dele. Mas é porque ele tá num técnico. Porque ele tá num técnico de administração de empresa que tem essas matérias. Então ele tem acho que é negócio de finança, inclusive, eu acho que é. Porque tem... traz legislação empresarial, traz marketing, depois vai vir com planejamento estratégico e gestão de tempo. Cara, isso aqui para a vida do empresário, aí se o cara escolher não ser empresário, isso aqui ajuda muito no ser empregado. Não é só pra vida. Pro negócio. Então assim, eu olho para isso e falo, pô, tem já curso técnico na ETEC, que é estadual. Qual a dificuldade de você abrir isso para as demais escolas? Sim, você pega aquela matéria e leva. E só leva. Já funciona. Faz o intercâmbio entre as escolas, tá ali para isso. Até a mente do adolescente não fica naquela rotina, daquelas mesmas disciplinas tradicionais, muda um pouco e começa até a atrair mais o adolescente ao ambiente ali escolar, sabe? Então eu acho muito interessante e algo que dá para se debater futuramente. É interessante, eu quero trazer, a gente está com um projeto aqui, na verdade, a gente está tendo uma tendência, né? A gente estava conversando sobre isso. A maioria das pessoas que sentaram aqui que são pré-candidatos são mais à direita, no espectro político. Por favor, pessoal de esquerda, venham. Eu acredito que semana que vem... A gente não bate em ninguém, não, a gente quer. A gente quer entender. E eu vi recentemente, eu acompanho, que começaram a criticar algumas políticas do Tarcísio na educação. Eu não entendi. Eu falei, pô, por que eles estão criticando? Por exemplo, o pessoal criticando... Só fazendo um parênteses, o pessoal de esquerda não veio porque eles não aceitaram o convite ainda. Ainda a gente não convidou, não. A gente convidou, mas ainda não... Eu não sei se talvez não seja interessante, não sei qual é a visão. Ou eles viram e falaram, isso é mais só para deixar claro, pra gente também não tomar porrada à toa aqui. Mas eu acho que semana que vem vai vir o pessoal do mandato coletivo acho que é Silvia Morales. Ela foi eleita vereadora e ela tem um mandato coletivo. Sim. Quero entender como funciona essa questão do mandato coletivo. Como que é a crítica dela nesse sentido, por ser de esquerda, na questão pôr uma matéria de empreendedorismo, de negócio nas empresas. Eu vi o pessoal do PT batendo muito na educação financeira. E eu queria entender, cara, qual que é a crítica? Qual que é o argumento? Por que não, né? Por que não? Aí, afinal, dinheiro todo mundo vai ter que lidar. Com certeza. Independente se seja desempregado, funcionário, patrão, médico, engenheiro, todo mundo lida com isso. Infelizmente, assim, não são todos, tá? Mas há na cabeça de alguns ainda, eu falo acima, que não é viável ter muita gente com conhecimento financeiro. Sim. Infelizmente não é viável, todos nós sabemos. Conhecimento, não só o financeiro. Exatamente. Já está difícil o conhecimento. Não é viável. Então, quanto mais eles barrarem isso, infelizmente, todo desenvolvimento na cabeça deles vão tentar barrar, infelizmente. Ao contrário de alguns que incentivam, tem que incentivar isso. Tem que ir para cima mesmo, tem que criar, tem que ter pessoas mais capacitadas, com conhecimento. Mas, infelizmente, para alguns, o sistema não influencia, não é bacana ter. O que você está falando, para mim, é muito claro, porque para o desenvolvimento do país, como país, quanto mais educação, melhor. Sem dúvida. Todo mundo vai crescer junto. Agora, para a perpetuação do poder, isso já é mais complicado. Complicado. Muito complicado. Então, é complicado, mas, ao mesmo tempo, o cara quer acertar, vamos dizer assim, o cara quer acertar na veia de fazer um programa legal, também se perpetua no poder. Porque a pessoa com educação e o cara tá fazendo certo, ela não vai trocar. Não, porque tem limitação, né? Não, mas quando eu digo perpetuar no poder, por exemplo, o PT ficou 16 anos. Então, tipo, a turma até tem lá
eu não sei até onde isso é verdade, mas você escuta muitas críticas nesse sentido, dizendo que o PSDB e o PT tinham um acordo, era para eles ficar revezando, o PT quebrou esse acordo no AES. República Café com Leite na democracia. Então tem muita essa crítica. Mas isso é perpetuar no poder de certa forma. O PT conseguiu, de certa forma, isso. Querendo ou não, críticas à parte, são 4, 8, 12, 16 anos direto. E agora tem mais 4. Então a gente está indo para 16 mais 4, 20 anos. Eles se perpetuaram no poder. A gente tem 35 de democracia. É muito tempo, gente. Muito tempo, exatamente. Então, assim, o que eles fizeram? Aí é uma crítica à direita, né? O que o PT fez que a direita não consegue fazer? Como eles se organizaram? Como que eles desenvolveram um projeto que conseguiu ficar mais de 50% do período de democracia do país? A gente fala muito de, ditadura e tal, o PT conseguiu. Sempre as críticas, né? Comprou voto, fez um esquema aqui, um esquema ali. Ok, mas conseguiram. Como quebra isso? Como que você se estrutura para longo prazo? Eu acho que de uma forma geral, entre direita e esquerda, as coisas têm que acontecer com o povo. Tem que acontecer. O povo, ele não pode esperar mais. É até vergonhoso, mas a velha política, ela segura de uma forma tão enganosa, tão mentirosa, que é até ruim, sabe? As coisas não acontecem. Não acontece, dá volta e o povo tá lá, sempre pagando preço. Então precisamos de uma política hoje que faça as coisas acontecerem. O que eu tenho que fazer? Com quem que eu tenho que falar? Qual aliança eu tenho que formar para as coisas acontecerem? Funciona essa porta, é da direita, é da esquerda. Independente, o povo clama por ajuda. O povo clama por ajuda. Então as coisas têm que acontecer, independente se é da direita ou da esquerda, as coisas têm que acontecerem. O povo não aguenta mais esperar. É até desagradável, tem situações que sempre se repetem. Você vê que as campanhas políticas sempre são a mesma coisa. É vergonhoso. E o povo continua caindo no mesmo golpe. Exatamente. E a turma fala... É o que falta pro povo, hein? Mas ele me prometeu. Mas ele já prometeu há 12 anos atrás e ainda não cumpriu. O povo tem que entender que o poder está na mão deles. O povo tem que entender, não, o poder está na mão do povo, que quando ele vota, o retorno é para ele. Não tem essa, porque nem eu vi um comentário nas redes sociais, fala assim, gente, vamos ajudar o meu tio, que esse candidato não tem que ajudar. Então o povo tem que se ajudar. O cara tem competência para isso? Tem projetos para a cidade? É capacitado? Sim, ótimo. Vamos votar, mas por mérito, não por ajudinha, ou porque fulano é legal, porque fulano é simpático. Não, é por mérito. O povo tem que entender que o voto dele é o que vai desenvolver. Vai votar para ele. Se ele votar em fulano só porque é legal, porque vai arrumar a rua ali, e a capacidade de geral, da gestão geral? Não é só a rua que ele tem que asfaltar. Tem muitos mais outros serviços. Então, o povo tem que entender hoje que o poder está na mão dele. Quando a pessoa vai fazer uma entrevista numa empresa, né? A empresa não tem os requisitos, é exigente, tem os processos seletivos, ele escolhe o quê? O melhor candidato. Nas eleições, meu caro, é o povo que está na mesa de escolher. E a gente escolhe. Então eles têm que ser exigentes. Não dá para votar em qualquer um. Não Cada um sorrisinho amarelo. No Brasil, né? Não sorrisinho amarelo. Cada um que está ali votando é o dono da empresa Brasil, Piracicaba. E outra coisa, cota da empresa. E outra coisa, acabar com esse sistema 3x1 de político, cara. O que é 3x1? O cara é eleito, some 3 anos e aparece no último ano para fazer 3x1, gostei. 3x1 legal, muito bom. Então, eu não quero esse sistema. O cara tem que trabalhar 4x4. Foi eleito, vai trabalhar os 4 anos. 4 anos ele tem que aparecer pro povo lá. Ó, fulano, lembra de mim? Ele tem que trabalhar os 4 anos. Agora não, o povo esquece. Elege o cara some durante 3 anos. No último ano, aparece. Como se nada tivesse acontecido. Aparece no bairro, começa a fazer o serviço público que não fez durante 3 anos. Isso tem que acabar, esse sistema 3x1 é vergonhoso. É vergonhoso, o cara só aparece na estação. Como é que pode uma coisa dessa? Não, o pior, eu acho que o mais frustrante na época de reprodução dos políticos é uma época de acasalamento. Primavera dos políticos. Cada 3 anos. Mas é interessante isso que você está falando, porque o que mais me surpreende não é o político fazer isso. É o povo continuar caindo. Mas aí vai passar pela educação? Sempre. Mas é complicado. Eu entendo que às vezes o povo cai, mas se colocar no lugar do povo também, infelizmente, entra naquele assunto que a gente conversou, da necessidade do povo, cara. Infelizmente, não são todos políticos, mas eles aproveitam da necessidade do povo.
O cara tá sem um prato de feijão para comer lá. O cara dá uma cesta básica, ele já garante de volta. Então, uma coisa interessante, descentralizar essa necessidade do povo diretamente com o político. Não. Tem os órgãos, criar os órgãos necessários. Quando tiver algo para se resolver, eu vou procurar um órgão. Não o candidato. O vereador. Não tem que procurar vereador, não. Tem que procurar o órgão que é responsável por isso. Porque senão fica naquela dependência ali. Ah, não, fulano vai me ajudar. Fulano vai conseguir a consulta para mim. Mas é um absurdo, porque não é nem função do vereador. Exatamente. E outra coisa, o vereador ele tem que trabalhar para todos. O prefeito ele tem que trabalhar para todos. Não tem que ajudar um determinado grupo. Não funciona dessa forma. É o que a lei diz, pelo menos. A lei fala isso. Então, no mínimo, se cumprir a lei, né? Ou no mínimo, se cumprir a lei. Então, acho que hoje a gente tem que implantar, acho que não, tem que ser implantada uma nova política. Uma política que realmente faça acontecer. Essa velha política de enganação, de promessas, e o pior, e muitas vezes o pré-candidato, lá o candidato, ele vai prometer algo que é obrigação dele. Eu acho um absurdo prometer que vai melhorar a saúde, que vai melhorar a educação, sendo que isso já é obrigação dele. Ele está ali para isso. Ele está ali para isso. Ele tem que vir com algo novo. A promessa é algo novo, é algo que ninguém fez ainda. Agora, saúde, educação, segurança, é a obrigação de todo político cumprir. Não tem que ser promessa mais. Não sei que venha um sistema novo. Fazer acontecer é uma coisa, prometer é outra. Exatamente. Então, o cara pode até prometer na campanha, beleza. Mas como você vai fazer isso? Você olhou as contas públicas, como que elas estão? Você sabe quanto dinheiro é destinado para saúde, educação, segurança pública? Você sabe como que está? Se está em déficit, se está em superávit? O que tem dinheiro para fazer o que você está pensando? O seu se não tem, onde você vai? A gente tem abordado muito aqui a questão do SEMAI, da água em Piracicaba. Né? Nós temos uma perda de água aí de mais de 50% na rede de água por ser muito antiga. Né? Não sei se você sabe dessa informação, mas são matérias que já saíram aí há talvez até mais de década. Ok, temos que resolver esse problema da perda d'água. Produz 100 litros, se perde 52. Estou produzindo muito mais, a população paga esse custo da produção e consome menos da metade. Agora, tem que abrir buraco em todas as ruas de Piracicaba para fazer a rede nova de esgoto. Ok, isso dá para fazer? Em quanto tempo? Quanto vai custar? Quem vai fazer? Né? Agora o cara chega, eu vou resolver o problema da falta d'água, da perda d'água em Piracicaba. Exatamente. Como se faz? Então, essa pergunta que você tem que fazer para os seus candidatos. Como vai fazer? Porque a promessa existe. Todos vão prometer a mesma coisa. Só essa perguntinha, o como, já muda toda a história. Se o cara... A maioria não sabe como vai fazer. A maioria não sabe como vai fazer. Não sabe de onde vai tirar recursos. Não sabe de onde vai tirar recursos. Por isso que eu entro naquele assunto dos investimentos privados. Sim. Se um político tem uma visão um pouco mais ampla de investimentos, uma aproximação muito grande com empresas, com empresário, ele vai achar o recurso. Não, e às vezes projetos federais, estaduais, que estão disponibilizando para esse tipo de coisa. Eu gosto muito, a gente tem conversado muito isso. A gente está ficando inteligente até. Foi um bom negócio aí. Vote em nós. A gente não é candidato, não, por enquanto. Somos pré-candidatos, sacanagem. Uma coisa que a gente conversa muito de negócio, de empresa, com todos os empresários que conversam, eles falam muito que é a questão do network, a importância do network. Porque você fala muito essa frase, né? Eu não preciso saber fazer tudo, eu preciso conhecer quem sabe. Exatamente. E esse é um ponto, não sei se está no teu radar, mas veio agora na cabeça, é o network intermunicípio também é válido. Então, por exemplo, a saúde nossa está ruim. Fazer estudo de caso, fazer um benchmark em outros municípios que deram certo, né? Aonde que eu tenho 100% do esgoto tratado e não tenho uma perda, tem uma eficiência que não falte água durante o ano? Ou todos os municípios têm, tal, que tem menos perdas. Aqui, vamos lá entender o que eles fizeram. Vamos juntar uma comitiva de 5, 6 vereadores, vamos sentar com eles. Secretários no... Isso vale para todos os segmentos. Educação, segurança pública. Como que o município resolve isso? Como que você melhorou a segurança pública aqui? Eu imagino. Qual que é a melhor cidade? Eu não sei hoje, tá? Mas qual que é a melhor cidade do estado de São Paulo? Também. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Em todos os índices, você fala? Em todos os índices. De educação não, mas nos índices de tratamento de água, se não me engano, de São José do Rio Preto. E saúde. Saúde é a referência, São José do Rio Preto. E uma cidade com quase o mesmo número de habitantes, com pouca diferença de Piracicaba. E assim, se você comparar,
Se eu não me engano, o número de UPE, UBS é quase a mesma. Eles têm 2 UPAs a menos que a gente. Ou seja, a conta já tem, né, a população. Mais eficiência. Tem mais eficiência. Mais eficiência. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo... Galera, vai para Rio Preto. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo lá, mas é uma cidade exemplar, assim, uma cidade limpa, organizada, uma cidade muito boa, assim. Nem à toa que é a primeira cidade de São Paulo como a melhor cidade do Brasil para se morar, se não me engano, no Brasil. Só é muito quente, gente. É quente. Quente demais. Piracicaba é quente, lá é mais. Sério? Mas talvez o segredo, pessoal, assim, do como, que é voltando ao assunto do como eu vou executar as promessas. O político que vai se destacar é aquele que tem uma facilidade de atrair receitas para a cidade. O cara que entende de investimento, entende de parceria, de formar alianças, realmente ele vai atrair investimento, ele vai conseguir executar todas as promessas dele. Eu vou melhorar a saúde, ele vai conseguir melhorar a saúde. Eu vou melhorar o trânsito, ele vai conseguir melhorar, porque ele tem alianças. Exatamente, ele tem alianças, ele vai trazer recursos para a cidade. Um político que não sabe atrair recursos para a cidade, ele não vai cumprir nada, não vai cumprir. Talvez ele possa cumprir aí algo que está no poder público, mas algo diferenciado que desenvolva a cidade, não vai conseguir não. Ele precisa ter essa noção, eu preciso fazer boas alianças. Eu não falo só alianças nacionais não, eu falo alianças internacionais, entendeu? Porque assim você atrai dinheiro, você atrai receitas para a cidade, e é onde gera o desenvolvimento. No começo do ano, o Tarcísio fez um tour na Europa, lá, de negócios. Quantos negócios não trouxe para o estado de São Paulo? E acho que todo político, até o municipal, ele tem que ter essa noção, eu preciso sair para fora. Não dá para mim ficar só nesse cercadinho aqui, ó, só governo aqui, não, cara. Tem que sair, aí viajar, ver o que acontece no mundo. Não falo só no Brasil, no mundo. O que acontece no mundo? Hoje está muito, entre aspas, fácil isso. Né? Fácil. Não é um custo. Ok, é um custo elevado para você fazer uma viagem, mas se trouxer frutos para a cidade. Sim. Mas com planejamento, não vamos criticar? Essa pauta, né? Com planejamento, às vezes não se torna nem tão caro. Sim. E necessariamente não precisa sair dos cofres públicos essa viagem. De novo, você pode fazer uma parceria. Exatamente. Por isso que eu falo de visão ampla. O político que tem visão ampla e consegue muitas coisas. De forma ética, com caráter. Esse é um ponto. Ético, seguindo o caminho da ética, entendeu? Para mim, esse é o caminho. O político diferenciado é aquele que vai conseguir atrair receitas para o município e aí sim vai gerar um desenvolvimento. Nossa, preciso montar algo diferente, preciso aumentar a UPA ou a UBS, preciso contratar médico, enfim, tudo que tiver ao alcance dele, ele só vai conseguir com receita. Pessoal, o cidadão aí, o povo, tudo que prometerem sem dinheiro não acontece. Sem investimento não acontece. Então, o político precisa ter noção. Eu preciso primeiro focar no investimento, para depois prometer. Aí sim, eu tenho dinheiro, eu tenho receita, eu consigo fazer as coisas acontecerem. Sem receita eu não consigo. Não, é uma realidade. Inclusive... Sem dinheiro você não faz nada. Esse é um ponto que eu pago o aluguel da sua casa. Exatamente. Eu quero trazer também, trazer dentro do secretário aqui para conversar sobre isso, seria legal. Porque vocês estão falando a questão da parceria público-privada. Se você olha Piracicaba hoje, quais são os principais hospitais? Quer dizer, a gente tem 3 hospitais aqui, né? Santa Casa, fornecedores de cana, Unimed e o regional. 4. Esse regional. Acho que o único que... Parceria é regional. Não, mas por exemplo, a Santa Casa. A Santa Casa é fundação, né? Ela é diferente. Então, ou seja, privado. De certa forma sim, mas para atender a população, a sociedade. Mas ele surge pelo privado, pela igreja. Santa Casa. Fornecedores de cana. É privado. Privado. Unimed. Mas atende o SUS. Mas Unimed é 100% privado, mas atende SUS em caso de emergência e urgência. Você chega lá, acho que só emergência e urgência. Estados críticos. Depois eles te encaminham para outro lugar. Nós te mandar para outro lugar. Mas todos eles, que assim, fornecedores, é fornecedores ou plantadores? Fornecedores. HFC. Os fornecedores de cana. Todo mundo fala plantador, plantadores, né? É porque atendia os plantadores de cana, né? Mas se ele fornece cana, ele planta, não tá errado. Não, é que quem... Sacanagem, ficar aqui debatendo por que... Quem subsidia são os arrendatários ali, né? Sim. As companhias que produzem a cana. Então, todos os 3 hospitais que atendem toda a população piracicabana é privado. Sim. Hoje pode ter o dinheiro público custeando ali, mas nenhum desses 3, não sei como foi fornecedores atrás, mas foi uma parceria. Talvez teve uma parte do público, mas teve um investimento privado. E é um excelente hospital.
É um excelente hospital. Essas parcerias faz a diferença. Faz toda a diferença. Entre o público. O regional eu não sei exatamente como funciona, eu sei que é administrado pela Unicamp, mas não sei, já passei na porta lá, parece que tá sempre vazio. Então, isso é estranho, eu também já fui umas 3 vezes lá, parece que tá abandonado, né? Não, abandonado não, mas... Não, abandonado, você olha, tipo, tem um estacionamento amplo, tá tudo bem cuidado, mas não tem carro. Não tem aquele volume que você passa na porta de uma UPA, Tem. gente saindo pelo ladrão ali. Talvez combinar certinho, colocar um busão das UPA levando pra lá. É que ele atende muita gente da região, não necessariamente de Piracicaba também, né? Mas não tá lotado, né? A gente tem que lotar um hospital, porque o hospital vazio parece que não tá funcionando. Saber se tem leito suficiente também. Precisa Né? Você tá o prédio lá com dois leitos só. 2 quartos, funcional. É complexo. Silvio, você estava comentando muito de um projeto que você tem, vamos dizer assim, de autoria mesmo, que ninguém falou ainda. O que é esse projeto? É uma motovia na cidade. Motovia? Motovia. Só que não é uma motovia. Não é uma motovia que em algumas outras cidades fazem, que é diminuir a faixa do carro. Uma motofaixa. E colocar uma motofaixa. Não, é uma motovia paralela, onde realmente iria só motos. Tem uns que já usa calçada para isso, né? De uma forma legal, sem infringir nenhuma lei. Mas pensa comigo, uma motovia. O projeto está sendo desenvolvido já, eu acredito que 1 mês e meio mais ou menos já consiga apresentar a todos, né? Isso, exatamente. É uma motovia nas principais vias, expressas. Eu já olhei que realmente dá para fazer. E irá diminuir o índice de acidente de moto, que vocês veem quem já perdeu alguém, né? De acidente de moto, conhecido de moto. Ia passar mais segurança. O pessoal que trabalha de entrega, de iFood, iria ganhar muito mais tempo, porque a motovia não vai ter semáforo, vai ter um limite de velocidade, vai ter câmeras, mas não vai ter semáforo, vai ganhar muito tempo. Até para ir trabalhar, a moto será o primeiro veículo alternativo, porque carro, você vê, trânsito, semáforo, enfim. Então a motovia será paralela justamente para não ter que diminuir faixa de veículos. Eu acredito que daqui 1 mês e meio eu vou estar apresentando esse projeto aí, nenhum projeto desse tem no Brasil. Legal, hein? Então... Tem algum lugar com esse projeto? Não, eu vi o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, desenvolver um projeto lá com os engenheiros, desenvolveram um projeto de um trecho que era paralelo, alto, mas a maioria ainda no chão. Eles diminuem uma faixa do veículo, do carro, e fica no chão. Depois ele faz um translado assim na paralela e sobe para cima. Mas aqui em Piracicaba, ela vai ser totalmente aérea, elevada, entendeu? E como é para moto, não é uma via grande, é uma via pequena. Talvez meia faixa ali. 2, 3 motos por... Exatamente. Isso vai melhorar muito. Faz os 2 sentidos. E hoje tem muita gente que tem medo de pilotar moto. Gosta, mas tem medo por causa do trânsito. Eu não piloto moto aqui em Piracicaba. Tenho habilitação de moto, mas não tenho coragem aqui não. Eu nem tirei. Agora, com uma via só para moto, isso passa mais segurança. A pessoa irá ganhar tempo. E até porque o acidente de 2 motos batendo ele é um pouco mais tranquilo. Sacanagem. Mas o risco é bem menor. É bem menor, né? Bem menor, cara. Porque você não tem tanto ponto cego na moto. Quando você tiver uma via só de moto, o problema do carro normalmente é o ponto cego dele, né? Eu mesmo, rapaz, não joguei um motoqueiro ainda por pura sorte do motoqueiro. E ônibus, caminhão, cara, eles têm muito ponto cego. Cara, um negócio que eu achei muito interessante que tem agora em Piracicaba nos ônibus é o adesivo do ponto cego. Eu vi isso aí, esse dia estava passando. Sai daqui, vagabundo. Eu vi isso aí. O motoqueiro só tem, o cara tá ali, o motorista não vai ver mesmo. Mas esse projeto aí, eu acredito que um projeto, se aprovado, né, puramente, depende de umas etapas, mas iria apresentar esse projeto, se aprovado, vai ser de grande utilidade para a cidade, para os motoboys, para quem gosta de moto, para a mulher que às vezes quer pilotar moto, mas acha inseguro. É para qualquer um. Exatamente. Para todos será um transporte alternativo aí, eu acredito muito nisso. E resolve, vamos dizer assim, 2 problemas, né? Porque a via do carro fica mais dinâmica também. Exatamente. Não tem os motoqueiros passando do seu lado. E assim, a gente tem que pensar em alternativa, né? Eu sou um cara muito sonhador, gente. Muito, muito sonhador. Às vezes eu fico parado só observando em soluções. Aquele carro tá parado ali, se mudasse uma faixa, fizesse isso e aquilo. Eu fico pensando, imaginando em solução. E eu idealizo muitas coisas, sabe? Eu vi uma matéria do Elon Musk. Não sei se você já chegou a ver essa matéria. Ele estava no trânsito, tudo parado, e ele falou assim, eu vou construir um túnel aqui para agilizar o trânsito. Ele foi construir um túnel para agilizar o trânsito, entendeu? Então, só que ele tem dinheiro, né? Sim. Tem poder, dinheiro. Dinheiro. Então, mas a gente sempre tem que pensar em alternativas, soluções e problemas, de facilitar. O mundo vem evoluindo muito em relação a isso.
E eu acompanho, assim, pensamento acompanho. Sempre estou ativo em relação a trazer inovações que contribuam para o benefício do povo, sabe? Você até tocou num ponto aí, me veio uma reflexão aqui, né? Hoje o político, vamos falar que ele seja um político sério e esteja ali disposto a fazer. Existem, não sei se é a maioria. Vamos partir da presunção de inocência. Tenta resolver os problemas existentes. Só que ele se esquece que os problemas eles vão aumentar e vão surgir novos no futuro. Exatamente. Então isso que você está falando da motovia, eu acho super válido, acho muito interessante. Até porque Piracicaba ela não tem um problema de moto muito grande, diferentemente de São Paulo, que é um caos. Exatamente. Mas é uma solução que daqui a algum tempo vai ser um problema. E se você não fizer isso agora, para resolver depois fica mais difícil. Dá mais trabalho. Então se você traz uma solução pensando no futuro, cara, o problema não vai acontecer. E aí é uma frase que o Bruno Perini fala muito, né? Você não vai criticar um problema que não aconteceu, porque alguém solucionou ele antes. Você se antecipou, exatamente. Exatamente. Então aquilo lá não vai gerar críticas, não vai gerar problemas, não vai gerar dor de cabeça para a população. O projeto realmente, Piracicaba hoje ainda não tem a necessidade. A rodovia está se desenvolvendo ainda, tem cidades com um maior número de população, mas futuramente irá precisar. Realmente irá precisar. Você pega Campinas, que é necessário. Um caos. Então você pega São José dos Campos, Sorocaba, que são cidades populosas e realmente há necessidade. Mas futuramente Piracicaba irá precisar, não tenha dúvida. Porque o número de habitantes vem aumentando muito rápido. E a partir do momento que você começa a se destacar, começa a vir mais gente para cá. Exatamente. Piracicaba já tem um número, sei lá, pode ser só no círculo social, mas tem muito imigrante aqui. Muito. Sim. Tem. Mineiro, eu trabalhava na usina, a usina toda é mineira. Sério? Santa Helena? A cidade é maravilhosa de morar, né? E eles, tipo assim... Você é nascido aqui? Eu não sou nascido aqui, não. Comentei com ele, eu sou nordestino, né? Nasci no Nordeste, na Bahia, para ser mais exato. Fui criado a vida inteira em Sorocaba. Faz 7 anos que eu tô na Piracicaba. Legal. Eu não pretendo sair mais da cidade. Não, Piracicaba é muito confortável. Eu já saí e voltei algumas vezes, né? Então, se você tá voltando... Eu sou daqui também, eu sou de São Paulo. Se você tá voltando é porque... É bom. É bom. Mas é um ponto importante, né? A cidade ela está crescendo. Aí eu quero trazer grandes empresas. Veio a Hyundai, a Caterpillar já está aí há décadas, tem outras grandes empresas. Quero trazer mais grandes empresas. Tem que pensar nisso. Tem que pensar na saúde, educação, estrutura viária, segurança. Exatamente. Porque não é só trazer a empresa. Você traz a empresa, só vai tumultuar mais. Tanto que quando a Hyundai tá vindo para cá, a Mercedes também, né, veio ali para Iracemápolis. O cara que trabalhava comigo na época, ele comentou, ele falou, nossa, vocês estão ferrados, porque ele é de São Bernardo. Sim. Ele sabe o que é o caos de ter grandes montadoras de automóvel na região. Isso traz benefício de renda, emprego e tudo mais, mas o problema que vem junto, que não foi preparado, a estrutura é muito maior. E às vezes não compensa. Nós, graças a Deus, acho que não enfrentamos nessa proporção, até porque são montadoras mais eficientes, muita tecnologia. E já em uma outra época também, né? E a Piracicaba fez algo, São Bernardo, por exemplo, pelo menos eu não lembro de ter essa dinâmica, que é criar os distritos industriais fora da cidade. Então, um ônibus circula a cidade e leva 30, 40 funcionários. Agora, São Bernardo parece que é dentro da cidade. Aí o pessoal, não vou de ônibus, vou de carro, porque tá perto, mas aí sai 30 carros para a rua. E assim, tudo um transtorno. Falando de empresas fora, das grandes montadoras, a gente tem que trazer algo novo, porque você pega os investimentos privados de Piracicaba nos últimos anos, a maioria se concentrou aí, os maiores foram em 3 empresas. Então, os investimentos privados têm que refletir na maioria. Tem que refletir, mas não reflete na maioria. Então, tem que trazer algo novo, projetos novos, empresas novas, que reflitam na maioria, no povo. Os investimentos privados, nossa, Piracicaba recebeu não sei quantos bilhões de investimento privado, mas se concentrou em poucas empresas. Aí fala, nossa, a cidade foi uma das que mais recebeu, mas refletiu na maioria. Exatamente, refletiu na maioria? Não refletiu na maioria. Então os investimentos têm que refletir, sabe? Então, trazer outros mercados que possam agregar valor para a cidade. E como que você consegue isso? Você saindo da cidade, saindo da sua zona de conforto aqui, ó. Você tem que parar de achar que só você fechado aqui você vai atrair alguma coisa e ser refém só do governo do estado. Se o governo trazer, não, corre atrás, viaja, busca, faz conexões, alianças, você precisa estar ativo. O político ele tem que estar ativo. E Piracicaba ela tem um potencial, já é uma cidade muito boa, referência, grandes empresas, grandes indústrias, grandes
universidade, e a gente está muito bem localizado no estado de São Paulo. Muito bem localizado. Então, assim, para uma grande indústria, se ela tiver um pouquinho, uma outra empresa, seja grande, média, pequena, se ela tiver um pouco mais de incentivo para se localizar aqui, ela tem um potencial de crescer muito grande. O cara que vai atender a região, até fora do estado de São Paulo, pô, a rodovia aqui, vai para qualquer lugar do Brasil, cara. Você está num ponto estratégico muito fácil de saída, né? Você sai para todos os lugares. Exatamente. Não estamos longe da praia, apesar de não estar colado, não estamos longe. 3 horas você chega na praia, né, no Porto de Santos. O forte hoje da cidade, da região aqui, é o agro, né? O agronegócio. Mas tem potencial para ter outros setores fortes, como tecnologia, né? Tem potencial. Esse ponto, assim, que eu acho que é crucial, né? Começar a desenvolver projetos que tragam cada vez mais tecnologia. Exatamente. Que é o mercado do futuro. É o mercado do futuro, A exatamente. gente continua centralizado no produto básico com baixo valor agregado. Mas isso é Brasil, né? Geral. É por isso que eu falo do político de visão ampla. O político ele tem que estar aqui, mas tem que enxergar na China. Ele tem que ter essa visão ampla. Que ele atrai novos negócios, gera desenvolvimento para a cidade. Um político de mente fechada, ele não consegue desenvolver a cidade, ele consegue manter, mas o desenvolvimento mesmo não vem. E principalmente essa proximidade com os empresários. Tem que ter essa proximidade grande, que os empresários têm visão de negócio, tem essas conexões nacionais e internacionais. Então você tendo essa proximidade, você vai atrair mais negócios para a cidade. Precisa ter essa proximidade. Pensando aqui, às vezes se o político consegue, se o poder público consegue resolver um problema de trânsito, ele melhora, encadeia tudo. Sim. Porque fica mais fácil o acesso, a chegar nas empresas, a sair, você comentou da motovia. Deu o exemplo do iFood, mas também todos os estabelecimentos que fazem entrega com os seus motoboys vão ganhar produtividade. Com certeza, gente, com certeza. São impactos terceirizados. Você vê o custo disso, né? Tem um custo. Custo a gente fala. Investimento. Não é investimento, não é o custo, é investimento. Mas é um investimento válido, digamos assim. É um investimento válido. Tem que fazer um estudo aprofundado. Exatamente. Ver se funciona. Fazer uma parceria. Exatamente. O segredo é esse, a parceria. Vamos botar um pedágio, né? Vamos botar um pedágio para usar. Não, se o nosso próprio governador falou da parceria pública-privada, realmente é o caminho. Até assim, a parceria público-privada às vezes ela é muito criticada, né? Mas eu não vejo que o problema é a parceria, é a forma como ela foi feita. Às vezes o contrato tá ali só para dar um jeitinho, o dono da empresa que vai assumir o contrato é parente do amigo meu, e aí faz aquele de qualquer jeito. Então faz um negócio sério. É simples, não é tão complicado assim. Exatamente. E dá pra fazer, gente. Põe a fiscalização, né? Os vereadores para fazer o trabalho deles. Né? Eu vi, às vezes o pessoal critica muito essa questão da parceria público-privada, mas qual é a realidade dos fatos, né? Tá funcionando? Lá é ruim. O pessoal critica, a gente escuta muito a crítica da Vila Cristina, lá, aquele ponto de entendimento. Vamos analisar ali de fato. Estabelecer uma pesquisa de satisfação da população em volta, ao redor. Como que está a estrutura? O contrato diz que tem que ser assim. Vai lá ver. Não está sendo cumprido o contrato. Porque todo contrato ele tem cláusulas de rescisão, gente. Exatamente. Não tem multa, se descumprir. Sim, tem o trabalho assim, do vereador, eu não sei como funciona. Tem que criar uma comissão, alguma coisa para fiscalizar contrato. Tem muitas coisas. Fazer um serviço de campo, né? Indo lá. CPI. Tem muitas coisas que a gente aqui de fora a gente não sabe, né? Tem muitas coisas que a gente de fora, a gente tem limitações de informações lá dentro. Então, a gente só vai saber mesmo quando tá lá dentro, né? Aqui fora tem muitas coisas que a gente é limitado de informações. Dá pra gente... mas não deveria, né? Porque são informações que têm que ser públicas, né? Mas às vezes falta o interesse da gente ir lá bater na porta do cara e perguntar. Então, mas aí também tem um outro fator, de novo a gente vai voltar para cultura e educação. Antigamente tinha muito aquela questão da associação de bairros, né? Você até comenta que a tua mãe ainda tem lá um grupo lá do... É um grupo dos moradores do bairro ali, do WhatsApp, né? Mas normalmente quem quer ser o síndico disso? É isso que é complicado, porque a sociedade sempre tem, a gente já conversou sobre isso, a sociedade sempre vai buscar um líder. Naturalmente vai surgir alguém que puxe. Mesmo no comunismo, tá, gente? Mesmo no comunismo. Quem estiver falando de comunismo ainda aí em 2024. O papel dessa associação de moradores é esse, de certa forma. Pegar uma demanda pontual, não tá funcionando aqui, vamos lá entender. Me dá o contrato então dessa parceria, deixa eu ler esse contrato, que eu vou pagar galera, é o seguinte, aqui não tá funcionando, o vereador falou que é porque é público-privado e ele não tem poder. Eu pedi o contrato, porque é público,
Vamos pagar uma consultoria jurídica para avaliar isso aqui por fora. Ou no grupo tem algum advogado? Tem algum advogado aqui? Está disposto? Quanto tempo você leva? 30 dias, um mês? São ideias, porque aí você começa, a população começa a ajudar a fiscalizar. E aí passa a demanda para um vereador. Para um vereador pontual, que normalmente é o cara que ganhou naquele bairro. Eu não sei se vocês lembram de um noticiário da construção da ponte no sul. Teve uma chuva, a ponte caiu e... Acho que lembro. É que ponte caindo no Brasil também, mas assim, não, enfim, especificamente eu não lembro. Mas... Aí a população foi cobrar o governador Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Aquela que a população construiu independente. Né? Aí o orçamento do governo ficou em 25 milhões e 800. Isso depois de um ano. A população não aguentou, foi lá, fez uma vaquinha, fez uns eventos e arrecadaram, se eu não me engano, 8 milhões. Resumindo, a ponte custou 5 milhões e 600. Aí você pega, cara, demorou um ano, não saiu e ainda custou 20 vezes mais o valor, 20 milhões, mais de 20 milhões, sendo que o real para construir com uma empresa privada custou ali... Um quarto, um quinto. Nossa. Além da demora, o valor. Mas de novo passo pro doutor. Porque assim, o que acontece? Eu já escutei isso de alguns empresários, inclusive. Quando é pra prefeitura, eu cobro mais. Eu já escutei de um cara falando assim, Cleito, eu entrei em licitação, mas a empresa X, ela tem 3 CNPJ, é o mesmo dono. Aí eles jogam um lá embaixo, jogam um lá em cima e entra com aquele que quer ganhar no meio termo e eu não consigo competir. E ele tem 3 para ficar trabalhando ali. Ou seja, um cara, um membro da sociedade, um empresário, também, vamos deixar claro, nem todo empresário é bom, né? Ser humano é ser humano. Exatamente. Ser humano. Exatamente. Então o cara olha para uma situação que ele sabe que tem uma deficiência e ele explora financeiramente essa deficiência. Talvez a empresa que a população contratou para fazer a ponte seja a mesma. Mas como ele estava prestando serviço para órgão público, fiscalização mais baixa, o dinheiro não é de ninguém, joga 25, eu pago um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Distribuição, infelizmente. Entendeu? Então, assim, a sociedade é complexa. Né? E assusta mais ainda, pessoal, que diante disso não houve uma fiscalização. Então esse é outro Porque ponto. saiu na mídia, todo mundo ficou sabendo, ninguém fiscalizou. Opa, vamos ver o que aconteceu, porque aqui, ó, o pessoal pagou 5 e cobrou 25. Vamos ver o que aconteceu? Sabe, uma fiscalização que aquela... Não, vamos investigar. Por que não abrir uma CPI nesse caso? Abre CPI para tudo. Por que não abrir uma CPI? Tudo que não é importante. Felizmente, né? Aquilo que não é relevante, vamos atrapalhar com a CPI. Isso dá marketing. Então aí precisa... Mas é uma oportunidade, essa fiscalização de obras públicas, tudo que é licitação, de repente é uma oportunidade. Tudo, e até acho que um contrato bem feito também tem que ser verificado, auditado. Exatamente, exatamente. Ó, legal, tá dentro dos conformes, dá para fazer melhor? Pra gente estudar para um próximo, talvez fazer melhor? Se antecipar, porque assim, né? aí de novo eu falo assim, que é o link do público e privado. O empresário sempre pensa isso. Eficiência. Ele sempre pensa no projeto, a margem é apertada. Então, tipo, ele olha para aquilo ali e fala assim, pô, legal, a gente fez uma reforma no escritório, eu fiz isso. E pequenos projetos, tá, gente? Sim. Quando a gente montou... Na sua casa tem que fazer isso? Quando eu fiz, até a turma fala assim, quem constrói uma casa é uma vez só, né? Se você continuar construindo, você é psicopata, porque é um transtorno muito grande. Muito grande. E aí quando acaba a obra, você fala, nossa, eu podia ter feito isso aqui dessa forma, isso aqui dessa forma, isso aqui dessa forma. Aí às vezes você olha e fala, devia ter contratado alguém, não devia ter construído, devia ter comprado pronto. Devia ter comprado pronto. E quando a gente montou o escritório lá no Santa Rosa, foi assim também, a gente fez, contratou... Um exemplo besta, tá, gente? A gente contratou o arquiteto, ele fez todo o projetinho, ficou coisa linda. Ok, vamos fazer. Contratamos o marceneiro veio também, olhou o projeto, desenhou, executou. A gente montou uma mesa de reunião, onde a gente gravava, a gente olhou e falou, cara, não tem tomada aqui. O projeto ficou lindo, você olha, a sala é muito bonita. Sim. Mas a mesa de reunião tá aqui. É onde a gente gravava antes, se você voltar nos episódios lá. Você olha e fala assim, cara, não tem uma tomada. O cara não pensou naquelas caixinhas. Os detalhes, né? Passou batido no arquiteto, passou batido no marceneiro e por nós também foi embora. Hoje, quando eu vou, de qualquer escritório que eu chego, a turma fala, quero montar, dá uma olhadinha onde está as tomadas, se é funcional. Ficou aprendizado. Ficou aprendizado. Isso deveria ser aplicado na gestão pública, né? Teoricamente. Sim. É que é fácil gastar o dinheiro dos outros, sem limite, né? Mas não sei, eu vejo a política hoje como uma grande oportunidade e um desafio, sabe? É tão instigante, né? Um exemplo, assim... A Singapura era um dos países mais pobres da Ásia, se tornou um dos países mais ricos. Então, é um desafio. A política nossa hoje é desafiante, é instigante
para quem gosta de desafio, e eu adoro desafios, é um desafio muito grande. Dentro da startup onde eu desenvolvi, tinha um projeto público. E dentro desse projeto a minha missão era pegar uma cidade quebrada, com todos os índices lá embaixo, e desenvolver para mostrar que é possível. Porque é possível você reconstruir algo. É possível você mudar. Desde que você esteja engajado e com pessoas competentes ao seu redor. Então é possível. E é um desafio muito gigante daí. Você pegar algo do zero, quebrado e desenvolver. Então, hoje a nossa política é um desafio. Não esteja totalmente quebrado. Não, mas está quebrado. É que assim, perto do que a gente imagina do potencial do Brasil, está quebrado. Exatamente, mas é um desafio muito grande. Para quem gosta de desafio, isso daí é maravilhoso, cara. Boa sorte. Obrigado. A gente ainda fica só no debate, né? A gente fica só trocando ideia e cobrando vocês que é mais fácil, enchendo o saco. E aí a gente fica o convite também, né? Quando sair a candidatura. Quando sair a candidatura, você volta. Perfeito, eu já posso até apresentar, né? Quando sair o projeto, você posso apresentar aqui concreto. Você fala assim, Cleiton, ó, tá pronto o projeto, posso ir aí divulgar? Você vem de novo. Legal. Se eleito, você volta e a cada ano você vem uma vez por ano aqui que a gente vai te cobrar. Porque é uma coisa que eu tô falando, acho que eu tô falando pra todos, se eu esqueci algum, ficou recado. Eu vou chamar todos, se algum for eleito, eu vou falar, agora todo ano eu quero você aqui me falando. O pessoal fazer um follow-up. Follow-up aqui, trimestral. Eu torço assim pelo desenvolvimento, independente de quem vai chegar lá na frente. Eu acho que a gente tem que torcer sempre que entre pessoas competentes e que desenvolva a cidade, sabe? Pelo povo, sabe? Pelo povo. Não é questão de poder, questão financeira, mas pelo povo. Então, independente de quem vai assumir, quem assuma, desenvolva a cidade, faça a cidade evoluir. Então, eu torço pelo desenvolvimento da cidade. Eu não sei se é a minha percepção errônea, mas eu acho que isso está melhorando. Os candidatos, eles estão sendo melhores em geral. Não é todo mundo, obviamente, porque são pessoas, mas acho que estamos com melhores candidatos, assim, vem vindo uma nova leva de candidatos, não só municipalmente, mas geral. Vemos jovens com muita fome de trabalho, né? Então, mas eu acho que ainda a população precisa se educar mais. E é por isso que a gente traz esse quadro. Espero que vocês estejam acompanhando e gostando aí, para realmente trazer essas informações para a população. A gente ainda atinge um público muito pequeno, ainda é uma bolha, né? A gente não consegue, às vezes, chegar naquele cara da periferia que realmente tem uma dificuldade, que nem acesso à internet às vezes tem, né? Que precisa também ser conscientizado. Talvez quem mais precise, porque realmente não tem acesso a informação nenhuma e volta no cara que vai lá dar uma cesta básica. Isso é péssimo. Mas esperamos um dia conseguir chegar num nível um pouco maior, mais amplo aí de engajamento da população e vai chegar, bons conteúdos. Vai chegar. O resultado é consequência do trabalho, né? Então, ele vem, de uma hora ou outra ele vem. Você tem que manter o foco e trabalhar direto, porque, consequentemente, você escolhe o fruto da plantação. Com certeza. Juvenil, mais uma vez, muito obrigado aí. Papo bem bacana. Espero que você também tenha gostado e já tenha deixado o seu like pra gente. Pessoal, eu adorei. Muito Deixa uma última mensagem aí, tá? A sua rede social aqui, tá Juvenil aqui. SB, né? Vamos colocar aqui também na descrição. Com bastante conteúdo aí da pré-candidatura, candidatura. Eu estou fazendo uma pré-campanha ainda focado muito no desenvolvimento de projetos. Quando chegar o período eleitoral, aí sim, vou estar apresentando algo concreto para a população. Então, tem que fazer um trabalho muito bem feito. Não respeitar a lei. E respeitar a lei, principalmente. Mas tem alguns que já vêm aí na pré-campanha, de porta em porta, pelas redes sociais, mas eu estou fazendo um trabalho muito detalhado em projetos para apresentar à população. Então, tem que ter em mãos. Fica mais fácil, né, você convencer com algo nas mãos do que só em palavras, né? Então, vamos aguardar. Você já está com o partido? Pode falar ainda? Sim, eu estou com o PSDC, Partido Social Cristão. Está aliado com Podemos, de Paulo Campos, né? Pré-candidato a prefeito. Vamos fazer o trabalho. Já esteve aqui, né? Já. E vamos fazer o trabalho, vamos buscar e deixar Deus trabalhar. Seja feita a vontade de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte. Essa é com Deus, né? Sim. Tudo está nas mãos deles, então seja feita a vontade dele. Foi um prazer participar aqui com vocês. Conhecemos. Estaria atento nos próximos podcasts com os próximos pré-candidatos, né? Sim. Estaria atento para verificar. Saber o que eles estão falando. Isso, tem que acompanhar. Com certeza. Na verdade, a partir do momento que uma pessoa decide entrar na política, ele tem que estar por dentro, não só do município, ele tem que estar por dentro no geral, no Brasil inteiro, acompanhar, ouvir o que tem de novo, sabe? Isso acaba gerando conhecimento, aprendizado, enfim, estar atento. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Um abraço, pessoal. Obrigado.